Ivens, guarde este nome, um nome de campeão, orgulho de um país cheio de perdedores. Agora, o último capítulo da trilogia Haiti e o Esporte, com a palavra e as imagens, Regis Rezende. Aprisionado dentro de um ringue invisível, o povo haitiano é como um lutador de boxe, encurralado nas cordas, que mal tem forças para se defender, numa luta sem regras, cheia de golpes baixos. Terremoto. Acabou de desmoronar a igreja. Por pouco não caiu em cima da gente. Cólera. Violência. Corrupção. Fome. Biscoito de barro. Miséria. São diretos, cruzados, tantos socos que mesmo nocauteados, aprenderam a não cair. Haiti 2011, o esporte e o esporte. Cité Soleil. A salva de palmas substitui em Cité Soleil a salva de tiros que não saudava ninguém. Cité Soleil, a cidade do sol, tem 300 mil habitantes. Era a favela mais violenta de Porto Príncipe. Era o quartel-general dos senhores da guerra do Haiti, dos soldados do extinto exército haitiano. Era o lugar de onde saíam as drogas e as armas para as nações africanas em conflito e para as milícias que aterrorizavam Porto Príncipe. Era o local dos massacres, das atrocidades cometidas pelas gangues armadas. Era, até a chegada dos soldados brasileiros em 2004. Imagens exclusivas dos soldados brasileiros em ação, durante a guerra contra as gangues armadas em Cité Soleil. As duras batalhas se estenderam durante 6 meses, até que os brasileiros ocuparam e pacificaram Cité Soleil. Mas com o terremoto de 12 de janeiro de 2010, junto com a dor pela morte de 316 mil pessoas, veio o medo. Pai do céu! Deus do céu! Três 3.000 criminosos das gangues armadas escaparam da prisão e se esconderam, enquanto a prioridade da ONU era ajudar os sobreviventes do terremoto. 6 meses depois, em junho de 2010, os guerrilheiros voltaram para se reorganizar em Cité Soleil. Tiveram uma surpresa. Um novo guerreiro já estava a postos de guarda alta. O pugilista haitiano Ivens Pierre, de 26 anos, nascido e criado em Cité Soleil. Ivens Pierre também voltou para casa em junho de 2010, quando se tornou o primeiro boxeador da história da Cidade do Sol e do Haiti a conquistar o cinturão de campeão da América Central da Associação Mundial de Boxe, na categoria peso-pena, até 61 quilos. Ivens foi levado para lutar no Panamá pelos soldados brasileiros da Força de Paz da ONU, que tentavam impedir que o sofrimento causado pelo terremoto não soterrasse também o sonho de um promissor garoto de Cité Soleil. Mesmo sem condições de treinar e de se alimentar corretamente, Ivens subiu no ringue. O dedo apontado para o céu indica: não há limites para sonhar. 5 lutas, 5 vitórias. Número 1.
Calle Sol. O Daniel é um amigo de infância de Cité Soleil e do Yves, que criou oportunidades para o potencial do Yves Pierre se revelar. Daniel nos conta que começou a treinar o Yves para tirá-lo da convivência com as gangues armadas. Mas só conseguiu levar o Yves Pierre para competir no Panamá graças aos militares brasileiros que providenciaram tudo. A ideia do general Paul Cruz, o comandante da MINUSTAH, a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, é criar para os haitianos a figura do ídolo esportivo, da boa referência, do bom exemplo a ser seguido, inserir os valores do esporte dentro da ajuda humanitária. Não adianta só um pouco de água, um pouco de comida, mas é importante trazer valores que são incentivados pelo esporte para apresentar o futuro, da vontade de melhorar, da vontade de progredir, de conhecer coisas novas, de se aperfeiçoar. O esporte, ele traz diversão, traz integração, traz o desejo de melhorar. E o Ivens já não consegue mais andar sozinho na Cidade do Sol. Antes, quando eu corria, sempre me perguntavam, tá fugindo de quem? O número de fugitivos em Cité Soleil aumentou, e muito. Haitianos dos pés livres, correndo a exemplo do Ivens para alcançar, agarrar e não soltar a oportunidade, se ela chegar. Agora todos querem me seguir, diz o Ivens. Agora ídolo em Cité Soleil, Ivens diz que usa a popularidade para convencer os haitianos de Cité Soleil a não promoverem a violência de novo, a praticarem esporte. Ivens revela que este era um pedido da mãe dele, que morreu num acidente de carro em Porto Príncipe, uma semana depois que Ivens voltou para casa com o cinturão. Casa do Ivens que o terremoto destruiu, acabando também com o único ringue de boxe que havia em Porto Príncipe. Aonde você treina? Aqui mesmo. Aqui mesmo? Sim, senhor. Uma vantagem para compensar a desvantagem do Ivens treinar no meio da rua, aqui em Cité Soleil, Cidade do Sol, esta comunidade de Porto Príncipe, Haiti. Aqui, pelo menos, o Ivens tem uma plateia que não para de crescer. Pessoas que já veem o Ivens como um exemplo a ser seguido. Ivens quer ensinar as crianças de Cité Soleil que não precisam ter medo da troca de socos do esporte, que não é como a troca de tiros. Crianças que cresceram em meio à violência das gangues armadas, crianças do olhar assustado, crianças que se acostumaram a ver a morte rondar as brigas na Cidade do Sol, como a roda de gente que se formou para ver Ivens treinar, composta também por guerrilheiros disfarçados. Por isso o treinador Daniel está de lado, ficando de frente, observando preocupado. Por isso o capacete, o colete, os soldados brasileiros da Força de Paz a vigiar nossos passos. Ivens diz que vai mostrar que Cité Soleil não é lugar só de bandido, de perigo, é lugar também de campeão do mundo. É lugar também de um único sparring para Ivens. O amigo Nakata é o único pugilista para ajudar no treinamento. Ivens e Nakata são os únicos lutadores de boxe de Cité Soleil. Não tem outro, conta o Nakata. As pessoas em Cité Soleil ainda não aprenderam a lutar com as mãos livres de armas. Ivens aponta para haitianos que poderiam ser boxeadores. E para atrair adultos e crianças, Ivens diz que ele e Nakata estão correndo num terreno ali perto e lutando ali mesmo, na única quadra de basquete de Cité Soleil. Por isso nós corremos terreno aí e também aqui, esse é para nós, esse é para jogar basquetebol, mas nós também usamos isso para praticar você. Ivens está praticando boxe durante 4 horas, todas as tardes. Nós praticamos como às 4 da tarde. Ainda não é comum a prática de boxe em Cité Soleil,
mas também não era comum por aqui erguer um haitiano como vitorioso, sem que ele tenha matado outro haitiano de gangue rival. Vamos ser campeão do mundo, como é Cité Soleil. O sonho de Ivens de ser campeão do mundo por Cité Soleil é a luz que começa a acender para que um dia este obscuro canto do planeta possa ser de verdade a Cidade do Sol. Mas já é a Cidade dos Anjos. Anjos que podem ser vistos, tocados. Os soldados brasileiros. São 2.000 no Haiti, guardando caminhos como o do pescador de sonhos, o Ivens. Como ele e ele, todos aqui são boxeadores. O maior adversário do Ivens não é disputar a atenção das crianças com os líderes das gangues armadas. É ter que enfrentar todos os dias o até agora imbatível inimigo, cruel devastador da força dos haitianos: a fome. 300.000 pessoas foram obrigadas a se acostumar, se disciplinar a comer só de 2 em 2 dias, vivendo sem energia elétrica, sem água, quer dizer, tem água, aqui escorre nas ruas. Ruas de um campeão sem ringue, sem academia, sem ginásio, mas que não vai desistir de procurar o que os haitianos ainda não encontraram: o direito de lutar não só para sobreviver um dia a mais, mas o direito também de ser feliz. E lá vai o Ivens para mais um treino na Cidade do Sol. Ele não está vendo, mas já tem criança com luvas de plástico, improvisando para se parecer com o Ivens. Já tem criança até imitando o Ivens, brincando de dedinho. Cité Soleil, número 1. Brincando de campeão.